Seja bem-vindo ao Espaço Manancial. Glória a Deus, hoje é quarta-feira e começa mais um Espaço Manancial. Hoje é um dia muito abençoado e eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês, né? Eu tô percebendo que durante esse tempo aí, esse período que nós estamos no ar, tem mais de um ano de programa, e eu vejo uma movimentação de alguns cristãos saindo das igrejas que congregavam, infelizmente por ter se decepcionado com alguém ou não ter se encontrado, enfim, os motivos aqui eu não quero estar citando, mas está acontecendo uma corrente muito grande agora dos cristãos que não estão mais congregando, que não estão mais fazendo parte de nenhum corpo de Cristo, que estão vendo cultos pela internet, cultos pela televisão e não tem mais a comunhão com os santos, muitas vezes até se afasta daquelas pessoas que são cristãs, das pessoas que são da igreja. E eu quero te falar uma coisa, a palavra de Deus fala em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Queridos, você tem que voltar a congregar, você tem que voltar à casa de Deus para ter comunhão com os santos, porque é ali que Deus ordena a sua bênção. Bênção já dizia o salmista Davi, né? Então assim, nós temos que vigiar. E eu vou te dar um segredo. Quando você vê algum erro na igreja, alguma brecha na igreja, vamos dizer assim, essa igreja não tem departamento infantil, essa igreja não tem uma recepção boa, essa igreja tem dificuldade no louvor, essa igreja tem dificuldade na palavra, essa igreja não tem escola dominical, essa igreja não tem cursos, enfim. Você pode ter identificado alguma falha realmente da igreja, mas você não foi levantado para simplesmente mostrar o erro e ir embora. Isso é muito fácil, isso realmente é para pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. E eu sei que você tem compromisso com Deus. Sabe qual é o seu compromisso? A partir do momento que você vê uma falha, você vai ser o canal para ser a cura e para solucionar essa falha. Então, se você viu alguma falha, se proponha em solucioná-la. Em nome de Jesus. Igreja Cristã Manancial de Vida. Alguém pode dar glória a Deus aí? Que privilégio chamar Deus de Pai. Ele está presente. Pai, a gente vive uma vida e nunca é suficiente, Pai. A gente conversar de tudo e sempre falta alguma coisa, Pai. O seu abraço forte me encorajou quando eu precisei. Segura minha mão, Pai, tudo fica bem. Você do meu lado, Pai, nada me abalará. Eu ouço a sua voz me dizendo: filho, não estreito, mas não te deixarei por nenhum segundo, filho. Não pare de lutar, filho. Não deixe de correr. Levante a cabeça quando tropeçar. Olhe para o lado e saberá que eu estou aqui. Glória a Deus.
é estreito, mas Deus está conosco. Aleluia. Eu estou aqui. Pai, segura minha mão. Pai, tudo fica bem. Você do meu lado, Pai, nada me abalará. Eu ouço a sua voz me dizendo: filho, não temas. Filho, estou contigo. A estrada é longa, o caminho é estreito, mas não te deixarei por nenhum segundo. Filho, não pare de lutar. Filho, não deixe de correr. Levante a cabeça quando tropeçar. Olhe para o lado e saberá que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filho. Espaço Manancial. Calvície agora tem solução. Utilizando produtos modernos e técnicas avançadas, a Intervision Hair resolve definitivamente seu problema. Sem cirurgias, sem tratamentos prolongados, resgatando a naturalidade dos cabelos e permitindo que a pessoa leve uma vida normal. O seu sucesso está na cabeça. Declare você também o fim da calvície. www.intervisionhair.com.br 32730527. Domingo, culto de celebração, às 10 horas da manhã e 19h30. Espaço Manancial. Quarta-feira, culto Despertar da Fé, às 19h30. Nascendo em minha nação, sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Aleluia, faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Uma geração de profetas. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar.
A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel, aleluia. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul. Geração que unge Davi. Geração que depois Saul. Geração que unge Davi pro tempo de louvor. Geração que depois Saul. A geração que unge Davi. A geração que depois Saul. A geração que unge Davi pro tempo de louvor. Pro tempo de louvor. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Onde estão os profetas de Deus? A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul. Geração que unge Davi. Geração que depõe Saul. Geração que depõe a desobediência, o ciúme, a inveja. A geração que depõe Saul. Esse não é um tempo de desobediência. Esse é um tempo de louvor. Homem segundo o coração de Deus. E depois Saul. Geração que unge Davi pro tempo de louvor. Tempo de louvor. Quantos podem dar um grito de louvor? Onde estão os profetas de Deus? Tempo de louvor. Onde estão os profetas de Deus? Um tempo de louvor. Quantos podem soltar de alegria? manancial@icmv.com.br. Você está ouvindo o Espaço Manancial. Igreja Cristã Manancial de Vida. Espaço Manancial, um lugar de louvor e adoração. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nesta quarta-feira, eu quero continuar naquela nosso estudo Fé Como Esta, e hoje destacar a questão do filho de Ezequias. Ezequias, homem temente a Deus, que fez uma restauração, uma revolução espiritual, uma renovação, renovou, ele reabriu o templo, ele fez tudo bom, reto, íntegro. Tanto é que quando ele ficou doente, ele falou: andei com fidelidade na tua presença, estou com inteireza de coração e os meus atos são retos. Mas uma coisa que é interessante,
Não é porque o pai é uma bênção que o filho vai ser uma bênção. Aí quando Ezequias falece, é interessante que nessa passagem nós podemos ver a questão da vontade de Deus. Há a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Quando Deus falou para Ezequias: arruma a tua casa, porque certamente morrerás. E Ezequias, ele pleiteou perante Deus, e Deus ouviu, mas mudou, e deu mais 15 anos para Ezequias. Só que nesses 15 anos nasce Manassés. Manassés nasceu no período complementar da vida de Ezequias. E quando Manassés assume, ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Só que uma coisa: no que Ezequias fez o que era bom e agradável aos olhos do Senhor, Manassés fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiam em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Aí você vê, o pai era um exemplo, homem de Deus, temente, homem de oração, fez uma restauração no templo, derrubou os postes ídolos, destruiu a Neustã, restaurou o serviço na casa de Deus, restaurou a ministração na casa de Deus. Tudo que o seu pai fez, Manassés desfez, e fez pior. Ele fez pior do que os reis que abominaram em Israel. Muitas vezes a pessoa assim: olha, mas como pode? O pai é uma bênção e esse menino ser desse jeito. Olha, é o caso de Manassés. Ele fez Judá se corromper, fez Judá pecar, fez Judá realmente pecar, e fez a ira de Deus se acender, e a ira do Senhor se acendeu, e o Senhor mandou o rei da Síria, que prendeu a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor. Agora, uma coisa que é bem claro que a palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. Eu tenho certeza que os 12 anos de Manassés, ele viu seu pai servir ao Senhor. Ele teve a influência do mundo,
e abraçou o mundo. Ele fez feitiçaria, macumbaria, ele praticou coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E por todos estes atos, o Senhor acendeu a sua ira contra ele e contra o seu rei. Mas lá no cativeiro, no sofrimento, ele se arrependeu. Ele se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhes a súplica e o fez voltar para Jerusalém. É interessante. Muitas vezes Deus nos deixa passar por situações para que nós realmente retornemos ao caminho correto. Principalmente quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor. Principalmente quando nós afastamos dos ensinamentos da palavra de Deus. As coisas ruins vêm para nos chamar a um posicionamento, para nos abrir os olhos. Manassés só teve os olhos abertos quando foi levado cativo para a Síria. Sofreu, mas lá no cativeiro, lá na prisão, ele clamou ao Senhor. Ele clamou, ele angustiado suplicou deveras ao Senhor. Ele não fez uma súplica, foi deveras, um forte clamor a Deus. E Deus o ouviu e o trouxe de volta. Mas o trouxe restaurado, porque ele não somente clamou, ele teve uma conversão. Manassés realmente se converteu ao Senhor, porque quando ele retornou ao seu reino, ele desfez tudo que ele tinha feito de mal. Ele derrubou os altares, limpou a casa de Deus. Ele fez uma revolução. Ele desfez o erro que ele tinha feito. E foi numa oração que ele clamou. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. A maior parte, infelizmente, fazendo o que era mal perante o Senhor. E Deus teve que dar uma lição em Manassés, o levar para o cativeiro, para que ele aprendesse que há um Deus em Israel. E reconheceu Manassés que o Senhor era Deus, que Yahvé era Deus. Ele restaurou, ele edificou. Olha lá o que ele fez. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Que coisa tremenda. Inicialmente começou mal. Geralmente a gente vê, nós vimos como o próprio Salomão começou bem e terminou mal. Manassés, ao contrário, ele começou mal, pecando, transgredindo, agindo errado. Mas a semente que foi lançada no seu coração, no momento da aflição, germinou. No momento de grande angústia, germinou. E ele reconhece que há um Deus em Israel, que Yahvé, que o Deus Todo-Poderoso é o Deus verdadeiro. E termina os seus dias servindo ao Senhor e adorando ao Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja longe do Senhor hoje. Talvez você andou no caminho do Senhor, mas você hoje está afastado. E está passando por luta, passando por prova, está angustiado. Mas o Senhor está querendo que você retorne como Manassés retornou. E que você desfaça os atos errados, pecaminosos que você tem feito.
e volte a adorar e a servir ao Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Pai, a este que nos ouvem nesta manhã de quarta-feira, eu te agradeço por eles neste momento. E Pai, que eles possam ser como Manassés, retornar para Ti e voltar a Teu conhecimento, ao conhecimento de Ti. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Manancial de Vida, venha você também fazer parte desta família. Espaço Manancial. Depois dessa palavra tão abençoada, nós estamos encerrando mais um Espaço Manancial. Lembrando que hoje tem Despertar da Fé, culto às 19h30. Participe, porque Deus vai te abençoar. Eu sou o João Gabriel, este programa é um oferecimento da Igreja Cristã Manancial de Vida, com suporte técnico de Glauco Marcel. Um beijo e até amanhã. Manancial é um lugar de vida, Manancial é um lugar de paz, Manancial, fonte de água viva, Manancial. Manancial@icmv.com.br